de assistir o Big Brother Brasil e preserve a sua saúde emocional e espiritual. É isso mesmo que você ouviu. Pare de assistir o Big Brother Brasil e preserve a sua saúde emocional e espiritual. Por que eu estou falando isso? Falo enquanto psicóloga e enquanto missionária. Este programa, ele é um desserviço para a sociedade em todos os aspectos possíveis. E fica comigo aqui até o fim, que eu tenho certeza que você vai entender, que essa mensagem vai fazer sentido para você. Eu não acompanho esse programa, mas por ficar mexendo ali no Instagram, acabam chegando notificações de coisas que estão acontecendo no mundo. E o Big Brother foi uma delas. Apareceu para mim algumas mensagens de pessoas falando a respeito do Big Brother e aquilo me chamou a atenção. Foi quando hoje à tarde eu abri uma caixinha ali no meu Instagram perguntando para as pessoas se o programa já tinha começado. E para minha surpresa, os meus seguidores me contaram que não só começou o Big Brother, como também começaram outros reality shows que estão acontecendo aí no nosso Brasil, com o intuito de entreter a população brasileira, só que o povo muitas vezes, por ser leigo no assunto, não entende o que está por trás dessas programações. Porque no momento em que fica um monte de gente confinada dentro de uma casa e você começa a assistir a vida dessas pessoas, pensando até mesmo do ponto de vista emocional. O que isso faz com a gente? O que agrega na nossa vida está participando da vida de pessoas das quais a gente não conhece? O programa nos faz pensar, nos faz acreditar que nós conhecemos essas pessoas de alguma forma, porque a gente se esquece que quando elas entram dentro de uma programação, eu falo isso muito no meu consultório, as pessoas, elas quando vão se apresentar diante da sociedade, elas chegam apresentando primeiramente a sua máscara. Ninguém chega mostrando quem é. É a mesma coisa quando você está na sua casa e quando você vai visitar algum familiar. Em casa, normalmente, a gente quer ficar confortável. Na maioria das vezes, a gente fica de pijama, aquela roupa que a gente não tem maiores preocupações, porque a gente sabe que não tem o quê? Julgamento sobre nós. Então, não precisa vestir um personagem, uma máscara social. Diferentemente de quando nós saímos da porta da nossa casa para fora, a gente já encara um personagem. É aquela hora que a gente se sente na obrigação de muitas vezes dar bom dia, boa tarde, boa noite, fazer ali um papel social, e isso nas relações interpessoais. Agora você imagina num reality show, onde há um jogo. Há um jogo e a gente fica ali assistindo a uma programação onde pessoas estão mostrando as suas máscaras, porque na maioria das vezes elas não são aquilo. Tanto é que no início do programa vocês podem ver que as pessoas se apresentam de uma forma, em meados dos dias que vão passando, elas vão se mostrando de outra forma, porque chega um momento que a gente não consegue mais sustentar este personagem. E aí, quem está assistindo, o espectador que está do lado de fora, ele começa a ficar frustrado. Tem gente que começa a criar ranço, antipatia de pessoas que elas nunca conheceram, simplesmente porque o programa mostrou apenas algumas parcelas, alguns fragmentos da vida daquela pessoa na casa. E é um programa também tendencioso, porque ele vai te mostrar aquilo que você quer. E aí hoje acho que já tem até jeito de você assistir a pessoa o dia todo na casa. Acho que você paga por isso, tem como você ter acesso a ver tudo o que está acontecendo dentro desse programa 24 horas por dia. E aí eu penso mais uma vez na questão emocional de uma pessoa que se compromete a pagar por um aplicativo como esse. Muitas vezes, qual que é a nossa necessidade de querer assistir esse tipo de programação? A gente quer sair da nossa vida real para entrar numa outra vida que não faz sentido nenhum pra gente. Presta atenção sobre isso. O que diz respeito a mim, a vida de uma outra pessoa, eu ter que ficar assistindo a vida de estranhos e me sentir no direito de julgar isso? Por aí já começa todo um desarranjo e um desajuste.
emocionalmente. E outra coisa, uma perda de tempo. Pessoas que elas realmente estão comprometidas em ter uma vida saudável, pessoas que realmente estão comprometidas em fazer acontecer, agregar valor à sua vida e das pessoas que estão próximas, não perdem tempo com esse tipo de programação. Por quê? A sua vida tem que ser mais importante. Pensa, sua vida tem que estar muito desinteressante para você se dar o trabalho de sentar para ficar assistindo o que as pessoas estão vivendo, falando dentro de uma casa. E aí, o que o programa faz agora partindo para o ponto de vista espiritual? O que o inimigo faz, a gente pensando agora na espiritualidade? Ele coloca uma distração no nosso caminho. A palavra nos fala sobre isso. Por que um cristão jamais deveria assistir uma programação como essa? Porque se a gente for pensar lá, Fábio, você está falando de heresia? Não, não estou, está na Bíblia. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz da seguinte forma: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Muitas vezes, quando nós lemos, meditamos sobre esse texto, a gente não para prestar atenção que no momento que a palavra fala o diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor procurando a quem ele possa devorar. Muitas pessoas chegam a pensar que esse devorar é apenas as lutas, as dificuldades que a gente encontra no meio do caminho. Não, esse devorador, deixa eu te contar, ele entra na sua vida para colocar distrações, para tirar o seu foco, coloca entretenimento, coloca prazeres para alimentar a sua carne, para que você não tenha tempo para voltar o seu olhar e o seu foco para as coisas do alto, para as coisas que é de Deus. Quanto mais distraído, entretido você tiver no Instagram, na Rede Globo, assistindo as programações que estão aí disponíveis, mais você ficará voltado para alimentar a sua carne e o espírito, ele fica de lado. E o que a palavra fala? Existe uma luta que ela é diária. Presta atenção nisso. A luta entre o espírito e a carne. E quem é que vai ganhar essa batalha? Aquele que for melhor alimentado. E o que tem sido o alimento da sua carne? As distrações que o inimigo coloca. É a forma que ele encontra para te devorar, para te distrair. E um programa como esse, o que ele faz? Ele alimenta a sua carne de uma forma inexplicável. Só que tudo que é apresentado dentro daquela programação é tudo coisas que vão contra a palavra. Por quê? Nas festas que são apresentadas ali, o que rolam nessas festas? Bebedeira, fornicação, prostituição, ou seja, tudo aquilo que vai contra a palavra. E nessas festas, enquanto eu estou assistindo tudo aquilo que está acontecendo, eu me interto com aquilo, eu entro no meio daquela história e com isso eu poderia estar fazendo outras coisas que agradam ao Senhor. Então, o cristão que ele realmente está atento, ele está alerta, ele não perde tempo com esse tipo de programação que, como eu disse lá atrás, é um desserviço para a nossa sociedade. Presta atenção. E aí, hoje, quando eu falava no meu Instagram com as pessoas a respeito, né, do Big Brother, as pessoas falaram assim, não é só o Big Brother não, vai começar também a Fazenda na Record. Olha só o que o inimigo faz. Ele quer achar as brechas para ele poder nos distrair. Ele precisa abarcar todas as pessoas de todos os lugares. Olha a astúcia de Satanás, meu povo. Presta atenção, porque tem cristão que está dormindo diante dessa situação. Tem gente que ainda não entendeu. Porque hoje, muitas pessoas já sabem que a Globo não tem muitas coisas para se oferecer. Então, tem muitos cristãos que não assistem mais a Globo. Então, muda de emissora. Então, muitas pessoas foram lá para a Record. Então, o que fizeram? Implantaram a tal da Fazenda na Record. E aí eu vou saber o que se trata esse programa. É igualzinho o Big Brother, só muda o nome. Com artistas famosos. Então, tem o Big Brother na Globo e tem a Fazenda na Record. Ou seja, aonde você for, o inimigo não vai desistir de você. Ele vai atrás, ele vai lançar setas, ele vai colocar ali situações para te interter, para tirar o seu foco. Então, esteja totalmente atento para que nada venha a te distrair. Presta atenção sobre isso. E não parou por aí.
Continuando a conversa lá no Instagram, o que o pessoal veio me contar? Fabíola, para além do Big Brother, para além da Fazenda, tem também um programa que se chama De Férias com o Ex. Aí pra mim foi o fim da picada. Eu falei assim, como assim, gente? O que isso significa? Tem um programa aonde os ex, eles vão tirar férias juntos. E nesse momento que eles vão tirar férias juntos, tudo é permitido, rola-se de tudo, a famosa orgia, fornicação, ou seja, olha as brechas, olha para que a gente tem dado audiência, olha para onde o nosso olhar está voltado. Então, se você que me ouve aqui nesse momento ainda não entendeu o que essas programações querem fazer, é porque você está distraído demais com as coisas da carne e está esquecendo de alimentar o espírito. Não disse aqui que existe uma luta, uma batalha, e quem vai ganhar é aquele que for melhor alimentado? Então, para de dar alimento para sua carne e começa a alimentar a sua vida espiritual. E o que alimenta uma vida espiritual, Fabíola? Oração, jejum, meditação sobre a palavra. É isso que vai mudar a sua vida. Que a palavra nos ensina exatamente o quê? Qual que é o compromisso do cristão? Ser um imitador de Cristo. Nós precisamos caminhar conforme Cristo andava, numa vida de santidade, fazendo tudo aquilo que a palavra nos ensina. E enquanto eu estou me distraindo com essas coisas que são apresentadas pelos entretenimentos, seja não só da televisão, mas das redes sociais de um modo geral, isso me afasta da presença do Senhor. Tem pessoas que querem desenvolver intimidade com o Espírito Santo, com Deus, falam, eu não consigo, Fabíola, ouvir a voz de Deus, eu não consigo entender os sinais que venham do Espírito Santo. Claro que você não consegue, não há espaço para ele reinar e habitar. Porque você tem gastado tempo demais com as distrações que o inimigo coloca no meio do caminho e com isso não sobra tempo para adoração. Não sobra tempo para meditação na palavra, não sobra tempo para o jejum, porque você está distraído demais com as coisas do mundo. E é por isso que muitas vezes a sua vida não sai do lugar. Sabe aquele momento que começa a repetir coisas na sua vida que você não sabe por que está acontecendo? Relacionamentos um atrás do outro que nada dá certo. O financeiro também que nada prospera, sua vida tá aquela bola de neve. E é a hora que eu te pergunto, como é que está a sua vida espiritual? Você tem feito uma faxina? Já está vivendo aquilo que a palavra ensina, uma vida de consertos, de arrependimento, uma vida de conversão? É hora de tomar consciência que ainda o Senhor está nos dando tempo de quê? De modificar. Assim como a palavra foi direcionada para Ezequias. Ezequias, põe em ordem a tua casa. E o Senhor está falando para quantas pessoas aqui neste momento? Põe a sua casa em ordem. Chegou a hora de renovar as coisas, de modificar o contexto, modificar o roteiro para que a sua vida realmente seja transformada e você possa viver o extraordinário de Deus. Amém? Espero que essa mensagem tenha falado no seu coração e que você possa começar a pensar de forma diferente aqui agora acerca desse tema, desse assunto Big Brother Brasil, ok?